Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar em duas estruturas-chave do sistema urinário, a bexiga e a uretra, essenciais, né, para o nosso equilíbrio. Oi, essenciais mesmo. E super interessantes quando a gente começa a olhar os detalhes de como funcionam. Exato. E essa nossa análise vai se basear bastante naquele material direcionado para os estudantes de saúde, né? Tipo o pessoal de ciências morfofuncionais lá da Anhanguera. Vamos usar as aulas do Dr. Dário Santucci como guia. Perfeito, é um material ótimo para a gente aprofundar nesse tema. A ideia, então, é desvendar mesmo como a gente guarda a urina e como acontece a micção, sabe? Deixar esses conceitos que às vezes parecem complicados um pouco mais palpáveis, para fortalecer a base para o futuro na clínica. Bom, vamos lá, desembrulhar isso. Vamos sim. E é fundamental entender isso porque, olha só, a bexiga e a uretra não são só canos ou um saco de guardar xixi, né? Elas são super ativas na manutenção da homeostase do corpo. Tudo ali depende de uma dança muito afinada entre músculos, nervos e um revestimento bem especial. Falando nesse revestimento, o material começa justamente por aí, o tal do epitélio de transição, o urotélio. Ele cobre quase tudo por dentro, né? Cálices, pelve, ureteres, bexiga, até um pedaço da uretra. E a característica que chamam de única é essa capacidade dele de esticar, de se desdobrar. Faz sentido para um órgão que muda tanto de tamanho, né? Total sentido. É fascinante, na verdade. É a estrutura microscópica servindo a uma função macro, sabe? Essa capacidade do urotélio, as células conseguem se achatar, as membranas se desdobram, e isso permite que a bexiga, aumente muito de volume para guardar a urina. O material até menciona uns volumes máximos bem altos, tipo 800 a 1000 litros. Não, pera. Mililitros, ml, não litros, cuidado aí. Mas, sim, quase 1 litro em situações extremas. Só que o ponto-chave, fisiologicamente falando, não é nem o volume máximo em si, mas a capacidade de guardar esse volume todo sem que a pressão lá dentro dispare. Ah, entendi. É uma adaptação incrível para ser um reservatório de baixa pressão. Isso protege os rins, evita o refluxo. Sabe, é fundamental. Compreendido. O urotélio permite encher com segurança. Mas e para esvaziar? O que dá a força para expulsar a urina? O material fala da parede muscular, o músculo detrusor, e uma coisa que me chamou a atenção foi a descrição das fibras musculares lisas dele serem aleatoriamente misturadas. Assim, intuitivamente, aleatório não soa muito eficiente, né? Por que essa organização? É uma ótima observação, mas essa aparente bagunça é, na verdade, um projeto muito inteligente. Diferente, por exemplo, das camadas organizadinhas do intestino, essa disposição do detrusor, meio tridimensional, entrelaçada, permite que o músculo se contraia de forma igual para todo lado ao mesmo tempo. O resultado é tipo apertar uma esponja, reduz o volume da bexiga de maneira concêntrica. Garante um esvaziamento bem completo. Faz sentido agora. E por ser músculo liso, o controle principal é involuntário, né? Vem do sistema nervoso autônomo. Essa contração forte dele é o que realmente empurra a urina para fora na micção. Legal. Uma estrutura que parece caótica, mas é super funcional. Ok, então temos o revestimento elástico, o músculo potente e a localização da bexiga. O material descreve ela como subperitoneal. Fica logo atrás da sínfise púbica, né? Isso, bem ali na pelve. E menciona também uma área específica lá dentro, na parede de trás e de baixo, o trígono da bexiga. Uma área lisa marcada pela entrada dos ureteres e a saída da uretra. Qual a importância dessa região, do trígono? Ah, o trígono. Ele é um marco anatômico super importante. A principal característica dele é ser mais fixo, sabe? Diferente do resto da parede da bexiga, que estica bastante. Essa imobilidade relativa faz dele um ponto de referência-chave em exames, tipo ultrassom, tomografia, ou numa cistoscopia, quando se olha lá dentro com uma câmera. Ah, ok. E clinicamente essa área também é mais propensa a inflamações, a tal da trigonite.
E tem outro detalhe estrutural ligado a ele. O jeito como os ureteres entram na bexiga. Como assim? Eles não entram reto, atravessam a parede da bexiga meio na diagonal antes de abrir lá dentro, nos ósteos ureterais. Essa entrada oblíqua funciona como uma válvula. Uma válvula? Como? É, uma válvula anti-refluxo. Quando a bexiga contrai para urinar, a pressão lá dentro aumenta, certo? Essa própria contração muscular aperta a parte do ureter que está dentro da parede. Aí, impede que a urina volte para os rins. Genial, né? Nossa, muito engenhoso esse mecanismo passivo. Agora, vamos para o processo de urinar mesmo, a micção. O material descreve uma sequência neurológica bem detalhada. Aqui parece que a coisa fica complexa. Começa com a fase de enchimento, é isso? Isso, a bexiga está relaxada, recebendo urina dos rins. E aí entram os nervos simpáticos, que, segundo o texto, relaxam o detrusor para permitir que encha e, ao mesmo tempo, contraem o esfíncter interno da uretra. Mas aí tem uma observação. Isso acontece principalmente nos homens. Por quê? Ótima pergunta. Essa diferença é importante. Nos homens, existe esse esfíncter interno bem definido, na saída da bexiga, junto à próstata. É músculo liso. Ele ajuda a segurar a urina durante o enchimento e, muito importante, impede que o sêmen volte para a bexiga na ejaculação. E nas mulheres? As mulheres não têm essa estrutura muscular lisa tão distinta, funcionando como esfíncter interno. A continência na fase de enchimento nelas depende mais do tônus do próprio colo da bexiga, da musculatura da uretra e, claro, do esfíncter externo que ambos temos. Entendi a diferença. Bom, então a bexiga vai enchendo, enchendo. O que dispara o próximo passo? O material fala de uns receptores de estiramento na parede do detrusor. Eles são ativados? Isso, quando a parede estica o suficiente. E mandam sinais para a medula espinhal, lá nos níveis S2 a S4, pelos nervos esplâncnicos pélvicos. Correto. Esses são os sinais aferentes, a informação sensorial indo da bexiga para o sistema nervoso central, lá para a região sacral da medula. É como se a bexiga dissesse, olha, tô ficando cheia aqui. E esses níveis S2 a S4 na medula são tipo o centro de comando primário do reflexo da micção. E como a medula responde a esse aviso? O texto diz que sinais parasimpáticos voltam para a bexiga pela mesma via nervosa. E esses sinais fazem duas coisas. Provocam uma contração reflexa do detrusor e, nos homens, relaxam aquele esfíncter interno. É nesse momento que a gente sente a vontade de ir ao banheiro. Exatamente. É um arco reflexo básico. Estirou a parede, mandou o sinal para a medula respondeu com um sinal parasimpático de volta. Esse sinal de volta contrai o detrusor e relaxa o esfíncter interno masculino. Essa primeira contração aumenta a pressão lá dentro e a gente percebe isso conscientemente como vontade de urinar. Mas geralmente a gente não sai correndo para o banheiro nesse instante, né? Não, né? Em adultos, esse reflexo inicial não causa micção na hora, graças ao controle que vem lá de cima do cérebro. Ah, aí que entra o controle voluntário. O material explica. Quando a gente decide que o lugar e a hora são adequados, sinais somáticos, ou seja, voluntários, Isso. conscientes, descem do cérebro, viajam pelo nervo pudendo, que também sai lá de S2, S4. E esses sinais fazem relaxar o outro esfíncter, o externo, que é de músculo estriado e está presente em homens e mulheres. Com ele relaxado e o detrusor ainda sendo estimulado a contrair pelo parasimpático, a urina sai. É isso? Perfeitamente descrito. Se a gente junta as peças, vê uma interação muito sofisticada. O sistema autônomo cuida do enchimento, simpático relaxa detrusor, contrai esfíncter interno no homem e dispara o reflexo inicial, parasimpático, contrai detrusor, relaxa o interno. Mas é o sistema somático, o voluntário, que dá o ok final relaxando o esfíncter externo. Essa capacidade de controlar o esfíncter externo é o que nos permite segurar até achar um banheiro. E para terminar esse processo, a bexiga esvaziou. Aí o esfíncter externo contrai de novo, voluntariamente ou reflexamente. O detrusor relaxa, agora sob influência simpática de novo, para começar a encher outra vez. O material ainda cita um detalhe nos homens. O músculo bulbo esponjoso, lá na base do pênis.
Diz que ajuda a expulsar as últimas gotas da uretra esponjosa. Sim, é uma ajuda extra para garantir que a uretra fique limpa no final. E essa coordenação toda, sabe? Contração do detrusor junto com o relaxamento sincronizado dos esfíncteres é vital. Se essa sincronia falha, o que chamamos de dissinergia vesíco-esfincteriana, a pessoa pode ter dificuldade para urinar, não esvaziar direito. E isso pode levar a problemas maiores. Com certeza, risco aumentado de infecção, até dano nos rins a longo prazo. E isso nos leva a pensar no impacto de lesões neurológicas, né? Como assim? Lesões na medula, especialmente S2 e S4, ou nos nervos, como o pudendo, podem bagunçar toda essa comunicação. Resulta na chamada bexiga neurogênica, que pode ir desde não conseguir urinar até perder urina sem parar. É um campo bem complexo da urologia e neurologia. Entendi. Falamos bastante dos controles dos esfíncteres. Vamos focar um pouco na uretra em si. O material didático aponta diferenças anatômicas bem grandes entre homens e mulheres. Começando pela feminina, descrita como curta, né? 3 a 5 centímetros só. Bem curtinha. Ela é envolvida pelo esfíncter externo, que o texto diz que se mistura com o esfíncter uretrovaginal. E a abertura dela, o meato, fica ali no vestíbulo da vagina. Exato. Já a uretra masculina, bem mais longa, uns 20 centímetros em média, e é dividida em partes, né? Tem a prostática, que passa dentro da próstata. Isso, logo na saída da bexiga. Depois a membranácea, um pedacinho curto que atravessa o assoalho pélvico, onde fica o esfíncter externo. A parte mais vulnerável a traumas, às vezes? E, por fim, a esponjosa, a mais longa, que vai pelo corpo esponjoso do pênis até a ponta, o meato externo, na glande. Essas diferenças são a chave para entender várias coisas na clínica. O uretra curta na mulher e perto da vagina e do ânus. Facilita a entrada de bactérias. Exatamente. Bactérias da flora normal dali podem subir para a bexiga com mais facilidade. Por isso que infecção urinária, cistite, é muito mais comum em mulheres. É anatomia pura. Faz todo sentido. E no homem? No homem, o ponto crítico é a uretra prostática. A próstata cresce com a idade, na maioria dos homens, a hiperplasia prostática benigna, o HPB. Esse crescimento pode apertar a uretra que passa ali no meio. Ah, e aí vem os sintomas. Isso. Dificuldade para começar a urinar, jato fraco, sentir que não esvaziou tudo, sintomas obstrutivos clássicos da HPB. Tudo por causa da relação íntima da uretra com a próstata. O material também fala de umas glândulas uretrais, nos dois sexos, que se abrem na uretra. Para que servem? São pequenas glândulas mucosas, tipo as glândulas de Littré no homem e as de Skene ou paruretrais na mulher. Elas soltam um muco que ajuda a lubrificar a uretra, protege o revestimento durante a passagem da urina, que pode ter um pH meio ácido, né? Uhum. E essa lubrificação talvez ajude também a evitar que bactérias grudem ali. Uma defesa a mais. Interessante. E para a gente conectar tudo isso com uma situação clínica bem comum, o material traz a incontinência urinária de esforço. Aquela perda de urina quando a pessoa tosse, espirra, ri, levanta peso. Muito comum, especialmente em mulheres. A causa básica que o texto aponta é uma falha no mecanismo de fechamento da uretra. Ou o esfíncter externo está fraco, ou as estruturas do assoalho pélvico que dão suporte não estão aguentando. É uma falha na sustentação, basicamente. E aí lista os fatores de risco: múltiplos partos vaginais, obesidade, tosse crônica, tipo de fumante ou quem tem doença pulmonar, e quem levanta muito peso. Como que esses fatores levam a essa incontinência? É a conexão direta entre a anatomia, função e o que pode dar errado. O assoalho pélvico e o esfíncter precisam estar fortes para segurar a uretra fechada quando a pressão na barriga aumenta, certo? Certo. Os fatores de risco atacam justamente essa estrutura. O parto vaginal pode esticar demais até lesionar músculos e ligamentos ali embaixo. A obesidade, a tosse crônica, aumentam a pressão sobre o assoalho pélvico o tempo todo. É um estresse contínuo. Que vai enfraquecendo tudo com o tempo. Exato. Sobrecarrega e enfraquece os mecanismos de suporte. Levantar peso faz a mesma coisa. Entender essa biomecânica da pelve ajuda muito a entender por que esses fatores causam a incontinência de esforço. E o impacto disso na vida da pessoa é enorme, né? Sem dúvida. Bom, então, recapitulando a nossa exploração de hoje.
A gente viu as características únicas do urotélio, essa capacidade de esticar, o músculo detrusor, essa força motriz com fibras bagunçadas, mas eficientes, a anatomia da bexiga, com o trígono como referência e aquele mecanismo antirrefluxo. A sequência neurológica complexa da micção, com simpático, parasimpático e somático trabalhando juntos. As diferenças cruciais entre a uretra masculina e feminina e o porquê disso ser importante na clínica. E fechamos com um exemplo prático, a incontinência de esforço. Ufa! Bastante coisa, né? Muita coisa. E o que a gente pode tirar disso tudo? Fica claro que dominar esses detalhes de forma e função é, assim, essencial para quem está na área da saúde, né? Para entender sintoma, pedir exame certo, pensar em tratamento, ou só para explicar melhor para o paciente como o corpo dele funciona. Com certeza absoluta. É a base. E talvez para deixar uma reflexão final, sabe? Um convite para pensar mais a fundo. Considerando essa rede toda de controle neural, a estrutura dos músculos que a gente detalhou, como que processos tipo envelhecimento normal, ou doenças crônicas, como diabetes, que afeta os nervos, ou doenças neurológicas tipo Parkinson, como tudo isso poderia, aos poucos, afetar a capacidade da bexiga de guardar a urina, a sensibilidade e o controle voluntário ao longo da vida? Nossa, é uma pergunta excelente para continuar pensando. Como essas condições impactam essa máquina tão precisa que a gente descreveu? Investigar essas conexões é parte do raciocínio clínico diário, né? Exato. Um ótimo ponto para a gente encerrar essa análise detalhada da bexiga e da uretra, que fizemos com base no material do Dr. Dario Santucci. Esperamos que essa conversa tenha sido útil, estimulante para todos os estudantes aí e que incentive essa busca contínua pelo conhecimento em ciências morfofuncionais. Com certeza. Foi um prazer discutir esses pontos. Igualmente. Até a próxima!